Obrigada, presidente. Bom dia aos colegas parlamentares. Presidente, muitas vezes eu acompanhei as votações pelas galerias e era muito difícil explicar à nossa categoria, que sempre fazia muitas lutas, por que aqui tinha um comportamento e uma votação no primeiro turno, o governador vetava, e ao retornar a essa casa, a opinião da casa também se alterava. Nós vivemos isso na tentativa de manter questões importantes que eram vetadas pelo governo, voltavam à casa e nós, acreditando que a casa manteria a coerência do primeiro turno, havia uma mudança de comportamento. Então, eu quero, com isso, dizer que nós, da bancada do Partido dos Trabalhadores, vamos manter a coerência da votação em primeiro turno, votando contra os jetons. Segundo, eu quero manter a minha coerência daquela que sempre criticou o acúmulo de salário com jetons. A gente não resolve discussão salarial com acréscimo de jetons. Porque, se for pelo debate da capacidade, as professoras da educação básica têm a capacidade para ganhar o salário do deputado, ou ganhar o salário da secretária de Estado da Educação. Então, o debate não pode se dar em torno da competência de um secretário versus o outro, porque eu acho que não é o melhor caminho. E eu venho aqui fazer o debate sobre jetons, porque o governador Zema, ele está em dívida com o funcionalismo. Dívida que precisa ser encarada por nós, sob risco de toda tensão, vir para essa casa no segundo semestre. É um governador que disse, e registrou em cartório, que ele, o seu vice, os seus secretários, não receberiam salários enquanto houvesse parcelamento de salários. 6 meses depois, não só salários, mas nós estamos discutindo o acréscimo de jetons aos salários dos secretários de Estado. Nenhuma política foi feita em relação aos servidores. A verdade é que hoje os servidores públicos são completamente ignorados na política do governo Zema, porque pregam uma política contra o servidor público e contra os serviços públicos. A carta do governador Zema aos deputados federais, pedindo não só a aprovação da reforma da Previdência, mas a inclusão dos servidores públicos, ou seja, dos estados e municípios, a reforma em discussão em Brasília, é uma afronta aos servidores e aos serviços públicos. É preciso estabelecer um processo de diálogo, de discussão, de negociação e avançar em direitos. Não nos chantagear, dizendo que agora só pode discutir salário se aprovar o regime de recuperação fiscal. O governo Zema é um governo de permanente chantagem. A reforma administrativa era essencial. Sem ela, o Estado não avançaria. Nós fizemos um processo intenso, audiências públicas, aprovamos a reforma administrativa. Curiosamente, o governo Zema demorou tanto a sancionar ou a vetar. Eu acreditava, pelo processo robusto, pela dedicação de todos nós, com diferentes posições à reforma, teria ficado uma reforma à altura do que o governador pedia, inclusive, de diminuição de despesas. Não, vieram vários vetos que novamente a casa volta a debater. Acho incoerência nisso também. Aquela reforma que era essencial não é mais, porque ela não geraria os mais 2 milhões de economia. Não era verdade, nunca foi verdade, e agora vai vir uma nova chantagem no segundo semestre, que sem o regime de recuperação fiscal, não tem salário em dia, não tem possibilidade de acontecer absolutamente nada. E um governo frágil no debate da Lei Candir. Se não fosse a Assembleia Legislativa, se não fosse a liderança do Poder Legislativo, esse debate da Lei Candir não estaria sendo feito com a devida responsabilidade, porque eu acompanhei, à exceção de 2 audiências, todas as reuniões da Assembleia Fiscaliza. E é inegável o desprezo que os secretários de Estado, representando o governador, tiveram em relação à Lei Candir. Não acreditamos, não vamos receber, não é algo que está no nosso horizonte. Foi isso que nós ouvimos os secretários de Estado durante o debate aqui. Não tem proposição, não tem propostas em relação à economia do Estado, a não ser entregar tudo para a iniciativa privada. Fora isso, não há propostas. Então, por coerência em relação àqueles que eu represento, que são servidores públicos, uma categoria que está com muitas dificuldades, que daqui a pouco eu vou dizer
em relação ao debate da reforma administrativa, nós estaremos nos posicionando contra os jetons. Quer discutir salário? Vem para essa casa, porque nós vamos discutir a Constituição, que determina o piso salarial das professoras, nós vamos discutir o salário do funcionalismo público e vamos discutir o salário dos secretários. Eu já aprendi que aqui a gente não tem medo de discutir nada. Nós não temos nenhum problema em nenhuma discussão.